Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar uma mensagem no coração de cada um de vocês. E o título desta mensagem hoje é Rótulo. E nós vamos estar vendo no decorrer da mensagem o porquê deste título, amém? Nós vamos começar lendo o Salmo 145, versículo 3 e o 4, onde diz assim: Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração, as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aleluia, né? Então, nós queremos começar essa reunião louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E Deus, gente, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. É como a palavra diz aqui, Ele é insondável, a sua grandeza não tem limites. Deus é maravilhoso e aquele que confia nele jamais será confundido, jamais será desamparado, porque ele é um Deus de socorro, ele é um Deus presente nas nossas angústias, nas adversidades da nossa vida. E nós vamos aprender hoje como agradar esse Deus, como viver para Ele e como que nós vamos estar recebendo tudo que Ele tem para nós, amém? E nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 13, nós vamos estar lendo do versículo 24 ao 29, onde diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Aleluia! Louvado seja o Senhor, né? Por essa palavra tão gloriosa. Amados, então, nós vemos aqui falando do joio e do trigo. O joio, de quem que é o joio? Quem semeia o joio no meio do trigo? O diabo. Então, o joio, ele é do maligno, né? E o trigo, ele é de Deus, é semeado por Deus. E nós vemos aqui que nós precisamos ter muito cuidado nas nossas vidas, para que esse joio não venha atrapalhar a nossa vida, o nosso coração, para que esse joio que o inimigo enviar nas nossas vidas não venha nos enfraquecer, mudar a nossa concepção de vida, tirar de nós o trigo, as coisas boas do Senhor, a essência do Senhor, porque o trigo, gente, ele tem uma essência, ele tem uma semente, ele é produtivo, e o joio não, o joio é palha, para nada serve, ele vem mesmo, é só para confundir e destruir o trigo. Então, nós temos que ficar atentas com esse joio, né? O que são os joios na nossa vida? É aquilo que vem, que não é de Deus. Quantas coisas o inimigo quer semear na nossa vida, no nosso coração, e nós temos que fechar o nosso coração, a nossa mente, e não deixar o inimigo entrar nas nossas vidas.
o nosso coração é do Senhor, nós somos trigo e nós temos que ficar forte, dando frutos para o Senhor. Nós não podemos permitir o joio entrar com inveja, com espírito de orgulho, né, na nossa vida e tirar o que Deus tem para cada um de nós. Então, nós, cristãos verdadeiros, temos que vigiar o tempo todo, sabendo que nós temos valor, nós somos trigo e nós não podemos deixar o inimigo roubar o que Deus nos deu, a nossa essência, né? E a gente vê, gente, que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é o trigo, né? E Jesus foi o que na terra? Ele foi bom, ele foi misericordioso, ele foi manso, ele foi humilde. Quantos atributos tem o nosso Deus? E nós, quando aceitamos esse Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós temos que nos tornarmos parecidos com Ele. Então, nós temos que ser trigo. Nós não podemos deixar o joio entrar na nossa vida, porque o joio, ele não é de Deus, ele vai ser queimado, ele vai ser destruído, né? E eu, assim, orando por essa mensagem, tudo, o Senhor me trazia José do Egito, gente. Ele teve um sonho, ele rodeado de trigos, e os seus irmãos assim, se prostrando diante dele, né? Se prostrando diante dele. E José, gente, ele era amado pelo seu pai. E a gente às vezes não entende por que o pai estava amando tanto ele e não amava os outros irmãos. Gente, José era diferente. José tinha a essência, ele tinha o trigo, ele tinha amor, ele tinha compaixão, ele tinha obediência, ele era um verdadeiro trigo na casa do seu pai. Quanto aos seus irmãos, era palha. As atitudes deles eram de joio, de pessoas que não tem nada a ver com Deus, né? Pois eles invejaram José e venderam José como escravo. Primeiro eles queriam matar o seu irmão e Deus não permitiu. E aí eles venderam o seu irmão ali como escravo para o Egito. Mal eles sabiam que aonde José estaria, Deus estaria com ele. Gente, e nós, quando nós somos trigo, quando nós temos a essência de Deus na nossa vida, quando nós temos o dom do amor, o dom da misericórdia, quando nós aprendemos a olhar as coisas diferentes, nós somos trigo e o Senhor está conosco. Ali José foi preso e ele não pecou. Ali, gente, ele foi para cadeia e ali ele não pecou. Aonde José foi, as pessoas viram trigo nele, viam a essência de Deus na vida dele. José jorrava trigo, e nós temos que jorrar esse trigo nas nossas vidas. José, ele teve para dar, para abençoar todo o Egito, abençoar ali os seus pais e os seus irmãos. José perdoou aqueles que queriam matar ele. Ele perdoou os invejosos, ele foi perdoando, ele tinha a essência de Deus na sua vida. Esse é o verdadeiro trigo, né? E eu pergunto para vocês, quem nós somos? Nós somos de Deus? Nós somos trigo ou nós somos do maligno, do diabo? Nós temos que ser, gente, de Deus, de Deus. Nós temos que ser trigo, nós temos que amar, nós temos que perdoar. Nós não podemos viver de aparência. O trigo, o joio, ele parece com o trigo, mas ele não é trigo. Às vezes nós estamos parecendo ser uma coisa, mas somos outras. Então nós temos que nos avaliar e saber quem realmente nós somos e mudar a nossa postura de vida.
Em João, gente, 20, vamos estar lendo. Eu em oração, Deus me falava nesse salmo, Deus me falava de José, Deus me falava de Davi e Deus me falava Tomé. E agora nós vamos ver a vida de Tomé. Então nós vamos estar lendo João 20, do 24 ao 29, fala assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Eu amo a palavra de Deus, eu amo as histórias do Senhor, as histórias que o Senhor deixou para nós. Então aqui conta a história de Tomé. Aqui eu acho que todos nós lembramos de Tomé, por quê? Porque ele precisou ver para crer. Gente, mas foi só um momento da vida dele, o restante da vida dele, ele seguiu Jesus, ele foi discípulo, ele pregou o evangelho, né? Então, as pessoas rotularam Tomé por um momento de fraqueza da vida dele. E quantas vezes nós também rotulamos alguém por alguma fraqueza que ele tem, por algo que ele tem, que a gente vê que não está de acordo com o que Deus quer de nós. Mas, gente, nós temos assim o hábito de apontar o dedo nas pessoas, em especial na falha delas. Nós precisamos olhar num todo as pessoas. Tomé até hoje é rotulado pelas pessoas, né? E o que é um rótulo? É comparar, é julgar, é prejulgar uma pessoa, né? Um comportamento, é você ter um preconceito da outra pessoa. E nós, gente, nós temos que tirar isso da nossa vida. Nós temos que parar de julgar, de rotular as pessoas. Tomé, ele teve ali uma fraqueza, mas ele era de Deus. Nós temos que olhar Tomé como um homem de Deus, que teve uma pequena fraqueza e com certeza ele se arrependeu, né? Tomé, ele não era joio, ele era trigo, ele foi trigo porque ele anunciou o evangelho, ele pregou, ele semeou. Ele não semeou o joio, ele semeava o trigo. Então nós temos que parar de rotular as pessoas, pararmos de julgar, de criticarmos as pessoas. Isso não é de Deus. O rótulo não é de Deus. O rótulo não é de Deus. Nós precisamos amar, parar de fofocas, de conversas profanas. Quando a gente vê algo errado numa pessoa, logo a gente já tem que pôr no coração, mas ela tem muitas qualidades. Nós temos que parar com isso, né? E ver quem que realmente nós somos. Se nós somos trigo ou se nós somos joio. Porque o trigo é como José. Ele tá ali na prisão, ele tá obedecendo, ele está amando, ele tá ali como escravo, ele tá fazendo tudo com excelência e amando e fugindo do pecado, né? É assim que nós temos que ser. Davi, gente, ele foi um assassino, ele matou um homem a sangue frio, ele queria matar o homem, mas ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus por isso, porque Davi, ele se arrependeu, ele chegou diante de Deus, ele pagou um alto preço pelo que ele praticou, mas ele, né, a gente não pode olhar ele como um assassino.
o quanto Davi nos ensina. Davi é um homem segundo o coração de Deus, apesar de já ter matado um homem. Ele premeditou, ele queria que o marido de Betseba morresse, mas Deus o perdoou. E muitos naquela época, certamente, que souberam da situação, ficaram julgando Davi. Mas Davi estava livre diante de Deus. Davi ia sofrer as consequências do seu pecado, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele não ficou com raiva de Deus, porque Deus, gente, ele foi punido pelo seu pecado, porque aqui na terra, o que o homem semear, ele vai colher. Então nós temos que ter cuidado com as nossas colheitas, com o que nós praticamos. Deus é por nós, mas nós temos que vigiar o tempo todo, porque o que eu plantar eu vou colher, né? No Salmo 4:6, vamos ver o que está falando. Acho que não precisa nem de ler, mas vamos ler, né? É bom estar lendo a palavra do Senhor, essa palavra linda e gloriosa. No Salmo 4:6 fala: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, que o Senhor possa resplandecer a sua luz em nós, a sua glória em nós, para que a gente possa perceber os joios que têm entrado na nossa vida, no nosso coração, os rótulos. Às vezes nós ficamos rotulando pessoas por uma falha dela e nós não podemos dar rótulos às pessoas. Ali, Davi já tinha se consertado com Deus. Tomé, Deus falou aqui, Jesus falou aqui, pega aqui, Tomé. Mas mais bem-aventurado é quem não viu e creu, só isso. Jesus não condenou Tomé, e nós até hoje condenamos ele, o incrédulo, né? Nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com o rótulo nas nossas vidas, né? E hoje de manhã o Senhor me falava de Moisés. E, gente, que coisa linda é a vida de Moisés. Nós vamos estar lendo Atos 7, do 17 ao 22, onde fala assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou... Gente, peraí. Só um minuto. É isso mesmo. Esse outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Gente, e aqui o Senhor hoje de manhã me falava em Moisés. Gente, que homem é esse que foi Moisés? Moisés, gente, ele atingiu o máximo do relacionamento com Deus. Vocês sabem o que é isso? Você se relacionar com Deus a ponto de você ver o brilho e a glória de Deus, o brilho dele passar para o seu rosto. É esse nível de relacionamento que Moisés teve com o próprio Deus. E a vida de Moisés, gente, da sua infância até os 40 anos, né?
ele viveu ali na casa do faraó ali no Egito. Ele foi criado ali no palácio. As riquezas ali do Egito estava ali para ele. Ele teve todo o estudo. A palavra de Deus fala que ele estudou, que ele aprendeu toda a ciência do Egito, e ele comia bem, ele vestia bem. Ele estava em uma mansão, gente. Não faltava nada para Moisés. Ele estava num palácio. Ele era rico. E ali ele viveu assim até os 40 anos. Mas Moisés, ele tinha uma essência dentro dele. Ele era trigo. E quando ele começou a ver as injustiças dali dos egípcios com o seu povo, ele já não concordava mais com aquilo. E ele vai, eu acredito que para se defender, ele mata um egípcio. E logo ele foi embora para o deserto. E ali dos 40 anos até os 80 anos, o que aconteceu com ele? Ele foi pro deserto e ele se casou. E ali ele foi cuidar das ovelhas do seu sogro, nem dele era. Ele abandonou tudo. Tudo, o Egito, as coisas do mundo, as riquezas. Para quê? Para viver uma vida reta e correta. Esse é Moisés. E logo Moisés ali passou 40 anos ali no deserto, cuidando daquelas ovelhas. Moisés estava sendo o quê? Forjado para o que Deus tinha na vida dele. E a palavra de Deus fala que um certo dia ele ali cuidando das ovelhas, Deus aparece para ele na sarça ardente, e ali aquela sarça pegava fogo, e ao mesmo tempo o fogo não ia nos galhos. E logo o Senhor se manifesta a Moisés e fala: Moisés, eu te escolhi para tirar o meu povo do Egito. Você vai ser aquele que eu vou usar para libertar o meu povo do Egito. E Moisés ali fala algumas coisas, mas eu não posso, eu sou gago. E Deus fala: não seja por isso. E Deus já foi providenciando Arão, e Moisés obedeceu a Deus. Porque Moisés era trigo. Quando nós somos trigo, nós não fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. O trigo nega a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. É fácil nós vermos quem nós somos quando nós negamos a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, né? E aquele que é trigo, ele derrama trigo, ele derrama do amor, da compaixão, da misericórdia. E assim foi Moisés, e Deus foi com ele, gente. E ali, para tirar o povo do Egito, ele se deparou com o mar, e o mar abriu. E ali no deserto caía maná do céu, saía água de pedras. Ah, Deus é glorioso e majestoso, gente. E aquele que anda com Deus, que renuncia o mundo, as riquezas, que vai renunciando tudo para ter um relacionamento com Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus, ele vai provar os milagres do Senhor. Moisés viu a glória do Senhor. Dos 80 aos 120 anos, ele viu a glória do Senhor acontecendo. Teve lutas? Teve. Vocês acham que na nossa vida não vai ter luta? Vai, gente. Mas quando nós estamos no caminho certo, na direção de Deus, quando nós estamos debaixo da nuvem de Deus, a providência chega. Eu não sei o que você passa, eu não sei as enfermidades que tá no seu corpo, eu não sei a sua família como está, mas eu sirvo um Deus que quando você anda debaixo da direção dele, debaixo da nuvem dele, a providência chega. O maná chega, a cura chega, o milagre chega.
O milagre acontece na vida daquele que obedece, na vida daquele que é trigo, que derrama a sua essência aonde ele está. Então, nós precisamos disso, desse relacionamento com Deus, andar na direção debaixo da nuvem, e nós vamos ter adversidades, nós vamos passar por situações adversas, vamos. Mas o maná vai cair do céu, a água vai sair da rocha, o mar vai ter que sair da frente, porque quando Deus está conosco, o mar abre, o maná cai, a água chega. O que tem te faltado? Ande na direção de Deus, tenha um relacionamento com Deus, pare de rotular as pessoas. Seja um José, ande em amor, ande em obediência. E você vai ter muito para abençoar. José teve muito para abençoar, porque Deus era com ele. E quando, gente, Deus é conosco, acabou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem deserto que vai poder conosco, porque a providência vai chegar, né? Não tem mar na nossa frente, não tem obstáculo nenhum que Deus não vai intervir e não vai colocar assim os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Os inimigos de Moisés, do povo de Israel, foram todos destruídos. Você quer ver os seus inimigos destruídos? Você quer ver a glória de Deus se manifestando na sua vida? Então ande em obediência. Tenha um relacionamento profundo com o Senhor, e o brilho dele estará sobre nós, e nós vamos resplandecer a glória de Deus aonde a gente estiver, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Deus quer que a gente resplandeça a luz dele aonde a gente for. Mas para isso precisa renúncia, precisa ser trigo. Nós temos que parar de rotular. Quem rotula é o que? É palha, é joio. E eles vão ser queimados. Vamos amar mais, vamos obedecer mais, vamos nos relacionar ao máximo com o nosso Deus. E vocês vão ver o que Deus fará na vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe o dia de vocês. Um lindo dia.